Glória a Deus. Estou muito nervoso hoje, misericórdia. É muita responsabilidade, porque há uma certa ignorância quando se trata do termo profeta. Eu acredito que a palavra profeta, profético, se tornou muito gastada. Então agora todo e qualquer movimento a gente intitula como movimento profético. O culto, a gente coloca o culto profético. E a gente pensa, se você vai para um culto que o nome do culto é culto profético, você gera expectativa sobre esse culto. Porque nós temos nuances em um culto profético, a gente fica pensando, o culto profético tem que ter revelação, tem que ter palavra, tem que ter mistério, tem que ter alguém falando em línguas, e aí a gente intitula muita coisa, a gente forma muita coisa, e eu sinto esse peso sobre essa noite, sabe, com muitas expectativas, vai haver mover, vai haver em nome de Jesus. Mas nós precisamos primeiro fundamentar algumas coisas, nós precisamos primeiro quebrar alguns dogmas, alguns paradigmas, algo que tem se levantado acerca do termo profeta. O texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que ele deu alguns, e aí vai falar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu acredito que para toda unção há um propósito. Eu não creio que o Senhor derrama unção sobre a nossa vida sem um fim em si mesmo. Então, se o Senhor está derramando uma unção sobre a casa, sobre os filhos, há um propósito para aquela unção. Isaías 61, versículo 1 diz: porque o Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Veio a unção e agora vem para pregar as boas novas. Então, se eu perguntar para você nessa noite, defina profeta. Alguém pode me falar com a palavra o que é profeta? Sem medo de errar. Porta-voz, amigo de Deus. O Alex está falando porque ele participou da escola de profeta. Mas existe na teologia uma palavra, um termo chamado princípio de primeira menção. É onde toda vida que você vê uma palavra na Bíblia, você procura na Bíblia a primeira vez que essa palavra é mencionada. E aí a gente vai desconstruir algumas coisas. A primeira vez que a palavra profeta é mencionada se encontra em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Projeta aí para mim. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Passa. Ele é profeta, diga comigo, profeta. Deixa aí projetado. E algo interessante, uma das nuances do profeta é também ser um intercessor. Porque ele diz, ora, devolve a mulher. Deixa eu contextualizar vocês. Quando essa palavra está aqui, Abraão está em uma terra estrangeira e ele teme por a sua mulher. Era uma mulher muito bonita. E ele disse, se eles souberem que você é minha esposa, eles vão, por você, vão me matar. Agora você vai dizer que é minha irmã. Então o rei toma a mulher de Abraão. Só que antes dele tentar alguma coisa com ela, o Senhor, o próprio Deus, essa Bíblia aqui, James atualizada, toda vida que é Deus falando, a letra está em azul. E agora o próprio Deus aparece, aquele rei fala, devolve essa mulher para aquele homem, porque ele é profeta.
Então, o primeiro homem na Bíblia que Deus escolhe, que Deus intitula como profeta, se chama Abraão. Isaías capítulo 41, versículo 8, coloca aí para mim, por favor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. E, novamente, esse versículo está em azul na King James. Novamente é Deus falando aqui. Abraão é meu amigo. Então, o primeiro pré-requisito para um profeta nesse tempo é alguém que é amigo de Deus. Então, desconstruindo muita coisa na mente de muitas pessoas. Nem todo profeta a gente vai ver liberando palavras proféticas. O primeiro ponto para se tornar um profeta, para ser um profeta, é alguém que deseja desenvolver a amizade com Deus. Então, sem ser íntimo de Deus, sem ser amigo de Deus, é impossível se tornar um profeta genuíno. E aí nós precisamos entender, porque às vezes há movimentos proféticos que movem o mundo espiritual, e pessoas que tentam mover isso, que não têm relacionamento com Deus. E isso acontece do outro lado dessa história. Na Umbanda é que a gente vê isso. Pessoas que se reúnem em um lugar para tentar mover um reino espiritual, sem um real relacionamento com aquele Deus. Então, primeiro ponto, não queira manifestar nada no reino espiritual sem antes se tornar amigo de Deus. Então nós precisamos entender, voltando para Efésios capítulo 4, versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Então, nós precisamos entender outro erro que nós cometemos muito. E nós precisamos entender, todos podem profetizar. Paulo exorta a igreja de Coríntios que todos busquem com zelo os dons e principalmente o dom de profetizar. Então, todos podem, todos devem profetizar, mas nem todos são profetas. O que nós precisamos entender é que existe o encargo, o dom que vem aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, o dom profético, o dom de ser profeta. E existe o dom de profecia que está em 1 Coríntios capítulo 12. Então há muito equívoco nessa falta de entendimento. Muitas das vezes nós mesmos, igreja, intitulamos alguém que flui muito no dom de profecia como profeta. Precisamos entender que sábado à noite, você não vai receber algo novo aqui. O que vai acontecer sábado é você vai ser identificado algo que já está em você. Porque ninguém recebe o ofício de profeta. O ofício de profeta nasce com você. Já está em nós. O que nós recebemos são os dons. Paulo vai dizer nas suas cartas ao seu filho Timóteo, dizendo assim: olha, eu exorto que você amadureça, que você faça crescer o dom que está em você, o qual você recebeu por imposição de mãos. Então, primeiro,
Não é que no sábado nós vamos estar aqui distribuindo isso. Eu não posso escolher. Eu vou com a cara da Aline, exemplo, e eu vou orar por ela para que ela receba o ofício de profeta. Eu não posso fazer isso. Sábado nós iremos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, identificar aqueles que têm desde o berço, desde os seus primeiros dias, o ofício de profeta. Então, primeiro ponto, é impossível ser um profeta de Deus sem ter amizade com Ele. O primeiro chamado do profeta é ser amigo de Deus. Pastor, e os outros demais, não precisa? Com certeza. Todos devem ser amigos de Deus. Mas a Bíblia vai falar aqui que Abraão, que foi o primeiro homem a qual ele chamou de profeta, e aí talvez isso gere um atrito, gere um choque na nossa mente, porque talvez aos nossos olhos, lendo a história de Abraão, a gente não veja ele como um grande profeta. Sim ou não? Talvez um apóstolo, alguém que vá à frente, que edifica, que lança fundamentos. Mas profeta, talvez a gente não tenha essa dificuldade de enxergar Abraão como profeta. Mas o próprio Deus levantou Abraão como profeta, porque foi alguém que é amigo de Deus. Logo, nós precisamos entender que sem ser amigo de Deus é impossível. Na realidade, sem ser amigo de Deus é impossível você receber qualquer outro encargo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, é impossível. Por quê? Porque os novos dons não falam no nosso caráter. Tendo em vista que há muitas pessoas aí afora profetizando e tendo uma vida completamente devastada. Primeiro, e aí eu abro parênteses aqui para que vocês entendam. O falso profeta não é aquele que libera uma profecia e ela não se cumpre. Talvez isso sugere falso profeta, todas as palavras que ele libera acontecem. E aí você pergunta assim, pastor, mas como que eu faço para identificar o falso profeta? O falso profeta é aquele que se envolve na obra do ministério buscando fins para si mesmo. Então, é uma linha muito fina entre um profeta genuíno e um falso profeta. Porque o falso profeta, ele está envolvido até com a obra de Cristo, mas ele está envolvido com a obra do Senhor buscando para si mesmo, buscando riquezas, buscando poder, buscando fama. E nisso nós conseguimos discernir os que são verdadeiros profetas e os que são falsos profetas nesse tempo. Vamos para frente. Amós capítulo 3, versículo 7. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Nós precisamos entender que há uma urgência muito grande nos últimos dias da igreja na terra, de que os verdadeiros profetas se levantem. E é interessante que todo aquele que tem a chamada de profeta é aquele que mais diz que não quer ser. Eu não tenho, eu não sou. É aquele que mais tenta negar isso. Então a gente vê que o Senhor, a palavra está dizendo aqui que
Ele não fará nada, mesmo em toda a sua soberania, mesmo com todo o seu poder. O texto vai dizer que certamente o Senhor Deus não fará nada sem que antes revele os seus planos, revele os seus desígnios aos seus amigos, os profetas. E a Bíblia também vai mostrar isso no livro de Gênesis capítulo 18. Deus está descendo para Sodoma para destruir aquela terra. E olha o que ele vai dizer: eu vou destruir Sodoma sem que antes fale para Abraão. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você no sábado ser identificado como profeta e ter noção de que da parte de Deus Ele está muito interessado em desenvolver uma verdadeira amizade com você, porque Ele quer fazer uma grande obra nessa terra? Ele com todo o poder, Ele com ira, porque o povo estava no pecado mortal. Ele disse: eu vou destruir essa cidade. E a caminho para destruir essa cidade, ele para e diz: espera, como que eu vou destruir sem que antes eu compartilhe com meu amigo? Você tem noção do que é isso? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, em toda a sua glória e majestade, está vindo em direção a uma cidade para destruí-la. Mas agora ele para e fala assim: espera, antes de eu fazer, eu tenho que comunicar para o meu amigo. O que é que o Senhor tem te comunicado nesses dias? Da parte de Deus para cá, há uma real intenção de desenvolver um relacionamento de amizade conosco, com a humanidade. E da nossa parte? Será que nós temos buscado de verdade nesse tempo desenvolver uma amizade sincera com o Senhor, ao ponto de Ele, antes de tudo e qualquer coisa, chegar para você, chegar para o Alex, chegar para o Johnny, chegar para os profetas dessa casa e falar assim: olha, eu vou fazer algo grande, mas antes de eu fazer, eu preciso compartilhar com você. Eu preciso que você saiba. E é por isso que na mentalidade das pessoas, profeta às vezes é meio fora de lógica. Porque eu não sei se vocês entendem, nós que somos profetas, vivemos sempre uma estação à frente. Está todo mundo usando roupa mais confortável para o calor, e o profeta está de agasalho, morrendo de frio. Porque ele sempre vive uma estação à frente. Porque ele está aqui vivendo o momento atual, mas o Senhor já está compartilhando com ele: eu vou fazer algo grande no meio de vocês. E aí, falando hoje, vocês que estão aqui, que são dessa família, talvez hoje faça mais sentido palavras que eu subi nesse altar e falei há um ano atrás. Mas o Senhor disse: eu vou fazer algo grande, eu vou trazer um novo tempo. E aí as pessoas ficam: mas não faz sentido. E muitas das vezes você que é profeta vai ser julgado, porque você sempre vai estar uma estação à frente e as pessoas não vão entender. Vão te chamar de louco. Vão dizer que o que você faz não tem sentido.
Mas você confia, você sabe a voz que você ouviu no seu íntimo, no seu quarto, e Ele te diz: eu vou fazer algo grande, eu vou fazer algo novo. E aí você com autoridade vai assim: ei, o Senhor manda dizer para você que Ele vai fazer algo grande na sua vida. Deus levanta Jeremias como profeta, e ele vai ser intitulado como profeta chorão. Ele chega em Israel no pior momento de Israel. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: eu é que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Plano de vos fazer prosperar, plano de vos fazer crescer, plano de vos fazer dar um fim em si mesmo. Eu vou fazer algo grande em vocês. O povo estava sendo escravizado. Plano de vos dar esperança e um futuro melhor. Essa não era a realidade naquele tempo. O povo estava sendo escravizado, comendo cebola, tendo as suas cargas dobradas, não havia esperança. Mas Deus levanta um amigo dele e diz: ei, Jeremias, eu vou fazer algo grande nessa terra, eu vou levantar esse povo, eu sei os planos que eu tenho ao respeito de cada um deles. Agora imagina Jeremias se colocar diante de todo o povo e diz: ora, o Senhor manda dizer para vocês: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Aleluia. Plano de vos fazer prosperar. O povo não tinha nem o que comer. E eu sei, meu amigo profeta desse tempo, eu sei que talvez em muitas situações você se sente deslocado. Porque Deus está te compartilhando algo e você disse: mas não tem nada a ver. Não faz sentido. Não tem. Esse tempo a gente conversando com alguns que nós enxergamos o encargo profético, ele disse: ora, o que está acontecendo hoje, o Senhor tinha me falado há 2 anos atrás. Porque o profeta sempre é aquele que vai estar uma estação na frente. Alguns vão dizer que o profeta vive no mundo da lua. Não é bem isso. Ele vive no céu, né? E aí nós precisamos entender que às vezes há esse choque. Às vezes há esse choque porque o mestre é aquele que tem que busca. Vou dar um spoiler aqui do outro, né? O mestre tem que ter razão para tudo. O profeta sobe e libera a palavra, mas onde é que está isso na Bíblia? Mas para você ter uma ideia em relação ao dom profético, pastor David é mestre e flui no dom de profecia. Eu já recebi palavras proféticas dele. Algumas pessoas aqui também já. Então todos na comunidade, no corpo, todos podem profetizar. Mas existem uns específicos que o Senhor chama para um negócio mais apertado. Chama para um nível de intimidade maior. E eu sei que é meio complicado falar sobre isso, porque a gente fala assim, aí vai pensar assim: quer dizer que quem é mestre não tem intimidade com Deus? Todos têm. Mas quer dizer que quem é evangelista não ora, não tem intimidade com Deus? Claro que tem. Mas eu estou falando daquilo que eu vivo. Então assim, é meio complicado a gente tentar dar. E é por isso que é interessante e importante você dar todos os dias. Porque existem maneiras diferentes de demonstrar intimidade com Deus. E aí a gente às vezes tenta rotular muitas coisas. Porque talvez para o profeta ter intimidade com Deus é passar 2, 3 horas trancado no quarto orando, chorando. Mas para o mestre talvez seja passar 2 horas lendo a Bíblia. E está tudo bem.
E ele tem intimidade com Deus. Em contraponto, não é que um profeta não tem que ler a Bíblia. Com certeza tem que ler. Então, assim, é muito meio milimétrica as coisas, entende? Então, agora, olha a responsabilidade de um profeta, que Deus chega para ele e diz assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará nada. E eu entendo que Deus faz enquanto fala. Então tudo que acontece, o Senhor já falou antes. Tudo que vai acontecer, o Senhor está falando agora. A pergunta é quem está disposto a ouvir a voz do Senhor nesse tempo. Entende? Então nós precisamos entender que se você é profeta, que tem o dom de profeta, o encargo de profeta, eu estou aqui para dizer que você não está só, que você não é louco, que você não vive no mundo da lua. E a intenção é de que nós, nesse tempo, porque o que a gente precisa trazer como entendimento, é tanta coisa para falar, mas o que a gente precisa ter como entendimento nesse tempo, é que na nova aliança, Deus não levanta um profeta para uma nação. Ele levanta uma comunidade profética. E aí há muito erro, porque os profetas da velha guarda, os sábios que vieram à frente, tem aquele negócio de dizer, a palavra de Deus é essa, e quem quiser receber, recebe. Só que nesse novo tempo, na comunidade profética, o profeta precisa estar sujeito a uma comunidade profética. Alguém que ele recebe uma palavra de Deus e ele compartilha com pessoas. Olha, o Senhor está me falando isso. E aí acontece o que Paulo nos instrui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, se eu não me engano, que diz assim, quanto aos profetas, falem, 28 eu acho, 28, não precisa colocar não, volta, não, não é aí não, pode tirar. Tá aí, nessa galeria do capítulo 14. Diz assim, quanto aos profetas, falem um ou dois, e os demais julguem. Agora tu imagina chegar, porque a gente precisa entender que toda profecia no Novo Testamento, ela precisa ser julgada. Só que a gente está julgando o profeta. 29, né? E aí a gente se pega julgando o profeta. Ah, fulano de tal é falso profeta, fulano de tal. Uma vez, o que precisa ser julgado é a profecia. Se ela se encaixa na Bíblia, se ela não vai contra aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, Paulo vai dizer, olha, um ou dois profetizem e o restante fiquem ouvindo e julguem a profecia. Só que no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento a palavra profética que julgava o povo. Porque era uma direção de Deus para aquele tempo. Imaginei você julgar a profecia de Isaías, meu Deus, ela que nos julga. Então, nós precisamos entender que há alguns métodos que se adequam ao profeta na nova aliança. E eu sei que talvez é muito difícil de entender, assim em pouco tempo. Por isso que nós temos uma escola de profetas aqui na casa. Passou os 6 meses aí, sendo adormecida não, sendo preparada. Nós estávamos no ano passado, mas a partir de agosto, se Deus quiser, nós estaremos voltando para o nosso encontro de profetas. Justamente para que a gente
chegue ao nível de maturidade juntos. Entende? Então, nós precisamos entender que profeta é alguém que é amigo de Deus. Profeta nesse tempo é alguém que está ali ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus. Nós precisamos entender também que existe uma diferença entre o dom, o encargo de profeta e o dom de profecia. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Precisamos trazer essas diferenças. E precisamos também que a gente entenda que certamente Deus não fará nada sem antes revelar aos seus amigos. Então eu não sei vocês, eu já estou perguntando ao Senhor o que é que Ele vai fazer no próximo ano. Senhor, qual é a direção? O que é que o Senhor quer para nós, para a nossa igreja nesse tempo? Porque essa é a função do profeta, é estar em intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus. Para que ele, ouvindo a voz de Deus, ele funciona como um sentinela. Ele está ouvindo a voz de Deus e ele está dizendo para o povo, vai acontecer tal coisa. Amém? Amém até aqui? Então nós precisamos entender mais uma coisa. Profeta é alguém levantado pelo Senhor para, através das suas palavras, é alguém que também desata destinos. Uma palavra de um profeta pode mudar a sua vida. E aí eu abro um parênteses. Uma palavra de um profeta submetida ao Espírito Santo pode transformar a tua vida. Então nós precisamos entender. A Bíblia vai dizer que quem recebe o profeta, no encargo de profeta, recebe a recompensa por um profeta. Então, você precisa entender que toda vida que um profeta dessa casa for até você, pode se preparar. Algo vai acontecer. Os profetas, e aí eu abro um parênteses aqui, os profetas que estão submetidos a essa casa. Porque eu não acredito, e aí é eu, tá certo? Você pode entender ou não isso. Mas eu não acredito em ministério profético solo. Eu não acredito em profeta itinerante. Eu acredito que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre precisam ser pessoas que estão envolvidas com a obra de Cristo, com a obra do ministério. É isso que fala Efésios capítulo 4. Para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento do corpo de Cristo. Amém? Se coloca de pé. Jair Louvor, pode subir. E eu tenho uma palavra profética para essa noite. Nós estamos no dia 7 do mês 7. 7 na Bíblia fala de perfeição. Fala também de estar abastecido. Fala sobre algo completo. E então, eu quero, como profeta nessa casa, liberar sobre a sua casa. Que nesse tempo, escuta isso, que nesse tempo você vai viver o perfeito de Deus para a sua vida. Você vai viver um tempo de estar completamente abastecido pelo Senhor. Na sua vida espiritual, no seu casamento, nas suas relações, na sua vida profissional. Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida.
Eu declaro que nesse tempo, promessas que estavam adormecidas no seu coração, o Senhor vai trazer para fora nesse tempo. O Senhor vai trazer a realidade. Eu declaro que esse será o tempo de um aceleramento muito grande de Deus para a sua vida. Você recebe isso? Então receba isso e entenda. Toda promessa de Deus, ela vem sempre em meio a turbulências, a momentos de crise, a momentos de dor. Então, se você recebe essa palavra profética, se prepare para a luta que virá. A luta vem, ela virá, o choro vem, ele virá. Mas a palavra do Senhor fala que quando nós estamos chorando, a alegria vem pelo amanhecer. Então eu declaro sobre você que esse será o tempo onde o Senhor vai trazer surpresas sobre a sua casa. Que esse será o tempo onde você vai viver o favor de Deus sobre os seus negócios, sobre as suas finanças. Eu declaro que nesse tempo, palavras que o Senhor te falou há mais de 10 anos, o Senhor me fala sobre palavras antigas, sobre promessas antigas sobre você. O Senhor manda dizer para você que esse é o tempo que Ele está trazendo para fora essas palavras, Ele está trazendo para fora essas promessas. Esse é o tempo de você tomar posse dessa palavra. Pai, nós oramos nessa noite que o Senhor separou para uma noite profética sobre essa casa. Eu oro também pelos meus irmãos que estão aqui, que vieram de outro lugar, de outro ministério. Pai, nós queremos declarar, nós queremos liberar o Teu favor sobre essas pessoas, sobre essa casa, sobre essa igreja. Pai, nós queremos liberar que esse será o tempo sobre essas pessoas, aonde o Senhor está reavivando promessas, aonde o Senhor está trazendo para fora, aonde o Senhor está acelerando, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu oro, Senhor. No nome de Jesus eu oro, desperta os profetas nesse tempo. Eu oro por aqueles que estão adormecidos nesse tempo, Senhor. Eu oro por aqueles que decidiram por si mesmo pararem. Eu oro por aqueles que decidiram reter a unção que o Senhor derramou sobre a vida deles. O Senhor me fala sobre profetas que estão aqui e estão retendo óleo, e estão retendo a unção. Ei, o Senhor manda dizer para você: não é tempo de reter, é tempo de derramar esse óleo, é tempo de fluir, é tempo de viver aquilo que o Senhor te chamou para ser nesse tempo. Ele te chamou como profeta para esse tempo, e você sabe o que eu estou falando com você nessa noite. Eu libero sobre você que saiu da sua casa nessa noite e pediu confirmação ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me levantou como profeta, então fala na boca daquele homem. E ele manda dizer para você: você é um profeta para esse tempo, e você não pode reter a unção de Deus que está sobre a sua vida. É dia de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender nesse tempo, Senhor. Pai, nós nos arrependemos por todo o óleo que foi retido em nós. Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor arranque todas as mordaças espirituais dos teus profetas nesse tempo. Levanta nesse tempo uma comunidade profética com autoridade poderosa, Senhor. Profetas intrépidos, ousados, que não vão reter a unção,
que não vão reter a unção, que não vão reter a unção, mas que vão avançar, que vão propagar a tua palavra, que vão falar aquilo que o Senhor está mandando, quer quem seja, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.